Olá, bem-vindos! Nesse vídeo, vamos falar sobre competências profissionais do século XXI. Estamos vivendo em uma era de mudanças rápidas e constantes, e é crucial estarmos preparados para nos destacar em um ambiente profissional cada vez mais dinâmico e globalizado. Você sabe o que são competências? Bom, o termo competências refere-se ao conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para realizar com sucesso uma tarefa, trabalho ou função. São elementos cruciais para o desempenho profissional. As competências técnicas estão relacionadas a conhecimentos específicos, enquanto as comportamentais, conhecidas como soft skills, envolvem características pessoais. As competências técnicas, como domínio de idiomas, conhecimento de software e experiência acadêmica, são essenciais. No entanto, as competências comportamentais, como liderança, trabalho em equipe e resolução de conflitos, estão assumindo uma importância crescente no mercado. Estas competências não são estáticas. Podem ser desenvolvidas ao longo do tempo por meio de experiências educacionais, treinamentos e práticas profissionais. Empregadores valorizam profissionais com habilidades colaborativas, criativas e com pensamento crítico. E como o ensino superior está se adaptando a essa nova realidade? As abordagens tradicionais estão sendo substituídas por métodos mais interativos e inovadores. Vamos explorar duas dessas modelagens: aprendizagem baseada em projetos e o ensino híbrido. Na aprendizagem baseada em projetos, você é colocado no centro do processo de aprendizagem, desafiado a aplicar conhecimentos teóricos na prática, colaborar em equipes multidisciplinares e buscar soluções criativas. Projetos de aprendizagem incluem feedbacks, autoavaliações e discussões em grupo, promovendo reflexão e aprimoramento contínuo. O ensino híbrido, por sua vez, combina práticas presenciais e online, usando recursos tecnológicos para inovar a aprendizagem. Essa abordagem oferece flexibilidade para acessar materiais, interagir com professores e colegas tanto no ambiente físico quanto virtual, adaptando-se ao ritmo individual de aprendizagem. Ele estimula a aprendizagem ativa, promovendo a aplicação do conhecimento em situações reais e oportunizando o desenvolvimento de projetos. Além das competências técnicas e comportamentais, essas novas modelagens também focam no desenvolvimento de competências transversais, como ética, sustentabilidade, diversidade e inclusão. Características essas que são essenciais para uma formação profissional cidadã que prepara para atuar em uma sociedade em constante mudança. Em resumo, estamos vivendo uma transformação nas competências profissionais exigidas. As competências técnicas continuam importantes, mas as comportamentais estão ganhando destaque no mundo globalizado. O ensino superior está se adaptando, promovendo métodos inovadores que preparam os alunos para os desafios do mundo profissional. Bons estudos para você e até a próxima! Olá, pessoal! Vamos explorar o papel na aprendizagem baseada em projetos, destacando o caráter socioinformativo. A aprendizagem baseada em projetos, como proposta por Bender em 2014, é uma abordagem que envolve alunos em projetos autênticos e realistas. É a oportunidade de conectar questões do mundo real com conceitos teóricos, promovendo interação e troca de experiências. Trata-se de uma metodologia inovativa, pois tem uma abordagem inovadora para aprender de forma autônoma e cooperativa. Aqui, a ênfase está na resolução de problemas e situações reais que integram os conteúdos que você estuda. Para isso, os alunos são organizados em grupos, e o aprendizado ocorre tanto em espaços presenciais quanto virtuais. Essa metodologia valoriza o processo de aprendizagem e o desenvolvimento de competências, passando pelas etapas de observar,
problematizar, refletir, fazer e avaliar. É uma forma dinâmica de aprender que incentiva a sua participação ativa. Assim, o aprendiz, você, aluno, deixa de ser passivo e torna-se um sujeito ativo em seu processo de aprendizagem, reflexão e produção de conhecimento. Incrível, não é mesmo? Os projetos são orientados por questões motivadoras, resultando em alto envolvimento e desempenho dos aprendizes. A ABP inicia com a problematização de situações reais. Os alunos, como pesquisadores e produtores de conhecimento, propõem e desenvolvem soluções, criando um ambiente propício para a interação e resolução colaborativa de problemas. A aplicação da ABP é estruturada em etapas e adaptada por nós para as rotas de aprendizagem. Isso envolve a âncora, onde o interesse é gerado, o trabalho em equipe cooperativo, onde os grupos se organizam, a questão motriz, que guia o processo, feedback e reflexão, essenciais durante o percurso, e, por fim, a apresentação pública dos resultados do projeto. Ao aplicar a ABP, é crucial entender que o erro faz parte do processo. Nem todas as soluções serão bem-sucedidas, e isso é natural. O aprendizado está na jornada, na superação de desafios e na busca constante pelo aprimoramento. Não tenham medo de experimentar, observar, problematizar, refletir, fazer, avaliar. Essa abordagem ativa e participativa enriquecerá o seu aprendizado, ampliará a sua visão de mundo e os capacitará a se tornarem profissionais competentes e preparados para os desafios do século XXI. Bons estudos e até a próxima! Olá a todos! Neste vídeo, vamos explicar como é possível desenvolver seu próprio aprendizado, transformando-o em um protagonista ativo e autogestor do conhecimento. A aprendizagem baseada em projetos gira em torno da ideia de que os projetos são o coração do processo educacional. Afinal, eles envolvem acadêmicos, professores, empresas, governos, organizações e movimentos sociais em situações reais e desafiadoras. Esses projetos exigem colaboração, exploração de soluções, definição de estratégias, ação criativa e reflexão crítica sobre o percurso e seus resultados. Vamos falar sobre cada um desses pontos. A colaboração é um elemento chave, pois promove a exploração de soluções a partir da definição de estratégias. Os projetos frequentemente são desenvolvidos em equipes, estimulando a troca de experiências, comunicação efetiva, partilha de ideias, respeito mútuo, divisão de tarefas e cooperação. Essa dinâmica em equipe promove o desenvolvimento de habilidades sociais, a capacidade de trabalhar em grupo e a valorização da diversidade de perspectivas. A ação criativa é outro aspecto crucial, já que incentiva a pensar de forma não convencional, explorar múltiplas possibilidades e buscar alternativas inovadoras, desafiando a encontrar soluções criativas. A aprendizagem baseada em projetos estimula o pensamento divergente, gerando uma ampla variedade de ideias e explorando diferentes perspectivas. A reflexão crítica é o pilar central da ABP, proporcionando a oportunidade de analisar, avaliar e revisitar ações e resultados ao longo do processo. Essa reflexão aprofundada permite compreender as implicações das escolhas, relacionar aspectos teóricos com desafios reais, delimitar estratégias de trabalho e considerar a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos em outros contextos. É claro que os professores desempenham um papel fundamental, facilitando a reflexão crítica através de questionamentos orientados, discussões em grupo, diários de bordo, registros de observação e feedbacks personalizados. A aprendizagem baseada em projetos não se limita às paredes da sala de aula. Utilizando tecnologia e recursos online,
Vocês podem acessar informações, colaborar com colegas, receber feedbacks e compartilhar seu trabalho globalmente. Isso implica o alcance e o impacto da aprendizagem, conectando vocês com as pessoas, culturas e perspectivas. A ABP também amplia o contexto de aprendizagem porque promove conexão com o mundo real. Os projetos abordam problemas relevantes, permitindo a aplicação prática dos conhecimentos em situações autênticas. Parcerias com a comunidade local, organizações externas e profissionais do campo enriquecem a experiência. Acesso a recursos externos. Vocês são incentivados a buscar recursos além dos materiais didáticos tradicionais, explorando pesquisas, entrevistas, visitas a locais relevantes, estudos de caso e recursos online. Colaboração com a comunidade. A ABP envolve ações com impacto na comunidade, como projetos de serviço comunitário e iniciativas de melhoria ambiental. Isso desenvolve habilidades de responsabilidade social e cidadania ativa. Exploração de perspectivas interdisciplinares. Projetos interdisciplinares integram conhecimentos de diferentes áreas do currículo, proporcionando uma visão holística do conhecimento. A aprendizagem baseada em projetos é mais do que uma metodologia. É uma jornada colaborativa e enriquecedora. Imagine-se fazendo parte de uma equipe formada por colegas, professores e até mesmo atores externos. Juntos, vocês são incentivados a inovar, a criar algo significativo e, o mais importante, a aprender uns com os outros. Ao aprender coletivamente, desenvolvemos não apenas competências técnicas, mas também habilidades socioemocionais essenciais para o mundo profissional. Cada membro da equipe traz consigo experiências e habilidades únicas, criando um ambiente de aprendizagem dinâmico, onde a diversidade de ideias e opiniões é não só valorizada, mas fundamental. Aprendendo em times de trabalho, as pessoas também cultivam a responsabilidade individual e a prestação de contas. Cada um desempenha um papel crucial na realização dos objetivos comuns, promovendo a responsabilidade pelo sucesso coletivo. Isso não apenas desenvolve habilidades profissionais, mas também contribui para a formação de cidadãos responsáveis e comprometidos. Essas habilidades não são apenas valiosas na vida acadêmica, mas também essenciais para o sucesso profissional. Veja algumas estratégias de ação que podem ser adotadas. Organização e distribuição de tarefas. Estabelecem uma estrutura organizacional clara, definindo as responsabilidades de cada membro. Distribuam as tarefas equitativamente, considerando as habilidades e interesses individuais. Comunicação efetiva. Mantenham uma comunicação clara e aberta. Estabeleçam canais eficientes, realizem reuniões presenciais ou online e estejam sempre atualizados sobre o progresso do projeto. Colaboração e trabalho em equipe. Valorizem a colaboração, trocando conhecimentos, habilidades e experiências. A construção coletiva do conhecimento promove a responsabilidade compartilhada pelo sucesso do projeto. Reflexão e revisão contínua. Dediquem tempo para refletir sobre o progresso do projeto, avaliando os resultados e revisando estratégias. Feedbacks são essenciais para identificar pontos fortes e áreas de atenção. Resolução de problemas e tomada de decisão. Identifiquem desafios, analisem opções e tomem decisões coletivas. Utilizem técnicas como brainstorm e pesquisas para encontrar soluções criativas. Apoio mútuo e feedback construtivo. Ofereçam apoio mútuo e feedback construtivo. Valorizem as contribuições individuais, forneçam orientações para o aprimoramento do trabalho e estejam sempre dispostos a ajudar quando necessário. A aprendizagem baseada em projetos não é apenas uma abordagem educacional, é uma preparação para a dinâmica do mundo profissional,
onde a colaboração é essencial. Vamos embarcar nessa jornada juntos, desenvolvendo competências-chave, estimulando a criatividade e vivendo uma experiência de aprendizagem rica e relevante. Até a próxima! Olá, eu sou a professora Daniele Gaspar, coordenadora do Relacionamento Docente, e integro o time daqui da Diretoria de Ensino. E este é o podcast sobre aprender na extensão, projetos inovadores com impacto social. Vamos conversar com a professora extensionista e pedagoga Simone Imperatori. Olá, professora, obrigada por estar aqui conosco. Olá, Dani, muito bom estar novamente em diálogo contigo. Professora, nós vamos falar sobre aprendizagem baseada em projetos, que é a metodologia escolhida no desenvolvimento dos nossos componentes curriculares extensionistas. Então, para a gente iniciar aqui o nosso encontro, o que é aprendizagem baseada em projetos? Bom, inicialmente é preciso destacar que é uma metodologia inovativa. Ela é nova no contexto de aprendizagem e abordagem, porque busca criar experiências de aprendizagem que estejam conexas tanto com o mundo de trabalho, como também para o enfrentamento aos desafios da própria sociedade. Isso significa combinar teoria e prática de forma sinérgica a partir da construção de conhecimentos, habilidades, atitudes, ao mesmo tempo que se aborda questões relevantes e complexas que permeiam a sociedade e os desafios profissionais. Isso significa uma formação acadêmica mais contextualizada e aplicada, em que cada um dos acadêmicos e acadêmicas serão desafiados a trabalhar em projetos que vão exigir em pesquisa, que vão exigir diagnósticos, que vão exigir teorização, também a proposição de ações, o desenvolvimento dessas ações e ainda mais a sistematização das experiências realizadas. É um modelo diferenciado, de trabalho em que se considera diferentes perspectivas, tanto competências técnicas como competências socioemocionais. Professora, muitos dos nossos alunos e alunas, muito provavelmente será a primeira vez que eles vão ter contato, com uma metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Nesse sentido, quais são as principais características que o aluno vai perceber, de bate-pronto, assim, quando ele já encontrar o seu professor extensionista? Bom, acho que no primeiro dia de aula a gente vai fazer um pacto pedagógico, Dani? Que o professor, professora vai estabelecer, vamos dizer assim, as temáticas de forma geral. E isso significa organizar grupos de trabalho em que se prepare o terreno, Ou seja, aqui nós temos uma questão que vai orientar o trabalho em equipe de forma colaborativa. Essa questão que se chama questão orientadora ou motriz, que vai, digamos, orientar todo o desenvolvimento do projeto, e significa questionamento a questões existentes, questões reais que existem, nesses diferentes públicos. Por exemplo, pode ser dentro de uma escola, pode ser dentro de uma associação de bairro, dentro de uma empresa, pode ser dentro de entidades governamentais, mas também pode ser, na associação de bairro, onde estiver relacionado, e esses nossos acadêmicos estiverem situados. Ou seja, nós temos que identificar questões que vão ao encontro, de necessidades emergentes e que são questões também relacionadas aos temas estudados. Isso significa que, se temos um problema real, vamos entrevistar as pessoas, entrevistar os públicos envolvidos, vamos pactuar as prioridades que eles demandam, trazer para a sala de aula, discutir sobre mediação docente, o que cenário se desnuda, o que podemos fazer e propor de ações, só que não podemos sair fazendo, nós temos que aprofundar o nosso conhecimento a partir, então, de uma pesquisa aprofundada. Isso significa aprendizagem investigativa, orientada por questões reais. Feito e discutido esse diagnóstico situacional,
aprofundada a leitura da realidade e a leitura teórica, é a hora de propor um plano de trabalho. Esse plano de trabalho também é discutido em sala de aula e orientado pelos docentes. E nesse contexto, você imagina a ampla discussão que se oportuniza, inclusive com os colegas participando e contribuindo para a construção de ações estratégicas. Bom, tudo planejado? Luz, câmera, ação. Agora é a hora do desenvolvimento das ações. Isso tudo em diálogo com os públicos envolvidos. Desenvolvidas as ações, é preciso avaliar os resultados. É preciso ter feedback dos públicos envolvidos para que eles nos digam em que medida as ações desenvolvidas contribuem ou potencialmente contribuirão para a resolutividade dos problemas existentes. E ainda que sugestões de melhoria tais públicos participantes nos trazem. Mas também é necessário que a gente faça uma autoavaliação. Afinal de contas, cada um dos grupos discentes, o que efetivamente aprenderam neste percurso? O que significou esta experiência em termos técnicos, acadêmicos e pessoais? Porque o nosso objetivo na aprendizagem baseada em projetos é a formação de excelência, a vivência prática e, claro, a formação cidadã. Professora, quando você fala da perspectiva colaborativa da metodologia de aprendizagem baseada em projetos, você nos traz uma perspectiva de responsabilidade, né? Quais são as responsabilidades dos alunos e das alunas e dos professores e professoras envolvidos? Nesse sentido, de que forma a gente consegue organizar esses deveres e essas contribuições? Afinal de contas, qual é o papel do aluno nesse time de trabalho? Primeira coisa, Dani, é reconhecer o rompimento de um processo, de um eixo pedagógico, um percurso de formação que até agora era protagonizado pelos docentes. O primeiro desafio dos acadêmicos e acadêmicas é assumir o protagonismo e a autogestão da sua formação. Isso significa uma responsabilidade recíproca entre os grupos de trabalho, que trabalham juntos e aprendem de forma coletiva. Isso exige uma fluência de trocas, uma dedicação aos papéis de trabalho assumidos, para que sincronamente docentes e discentes, em conformação com atores sociais envolvidos, tenham um processo de aprendizagem que englobe tanto aprendizados acadêmicos como aprendizados socioculturais. Então, esse percurso que é socioformativo, portanto, tem objetivos claros, individuais e coletivos. E essa aprendizagem centrada em grupos, em times de trabalho, porque nada mais são do que times, ela exige aprendizagem como mediação de conflitos, como respeito ao outro, como reconhecimento das aptidões e competências diversas que cada um traz, e dessa forma pensar que nós temos que fazer pactos, pactos para que nosso percurso seja processual, seja crítico, reflexivo e efetivamente formativo, mas uma experiência colaborativa. E o professor, neste caso, ele tem um papel muito importante também, Dani, ele não está eliminado do processo, pelo contrário, ele, na verdade, tem por função fazer uma grande orquestração, ou seja, otimizar e motivar os diferentes talentos, ao mesmo tempo partilhar e orientar leituras, problematizar de forma que os alunos e alunas reflitam sobre diferentes possibilidades e realmente tomem decisões. Essas são as competências primordiais dos novos tempos, não é, Dani? Que é exatamente a gestão de equipes para resultados, as questões que têm a questão da liderança, da proatividade, a visão sistêmica, essa capacidade de trabalhar em equipes, solucionar problemas, é claro, criatividade, comunicação empática, saber ouvir o outro, ética, e, claro, sempre e, sobretudo, um trabalho focado
a tomar decisões, a oferir resultados e compartilhar de forma dialógica todo esse processo. É importante a gente também lembrar, né, professora, a todos os nossos alunos e alunas que nos ouvem, que quando eles estão, né, vinculados a um curso, eles farão parte de um percurso extensionista. Então, na verdade, né, eles vão ter a experiência de estar vinculados a componentes extensionistas, né, e claro, né, fazer toda essa navegação nos temas de aprendizagem, mas que ao longo de sua trajetória acadêmica, né, ao longo dos ciclos que eles estarão conosco, professores, né, nos encontros, eles farão, na verdade, um percurso extensionista. Então, num primeiro momento, talvez na primeira experiência, né, de desenvolver a aprendizagem baseada em projetos, num componente curricular, vai ter ali muitos questionamentos a ser compreendidos do ponto de vista de uma rotina organizacional, como você mesmo falou, né? A busca, essa troca, essa experienciação, mas sobretudo entender que o percurso ele vem para fortalecer, né, essas competências. Nesse sentido, professora, a gente já está aqui nos nossos minutinhos finais desse encontro. Há alguma outra perspectiva que você gostaria de ressaltar ou trazer para essa discussão tão importante, né, de inovativas, como você mesmo disse? A inovação vem exatamente porque nossos acadêmicos e acadêmicas se tornam ativos em todo o percurso e ainda ampliam os seus cenários de estudo e trabalho. Ou seja, os cenários de prática, né, são alternados com cenários teóricos, em que se discute essa prática em sala de aula. Se aprende fazendo, né, e se faz a partir da reflexão teórica, de forma simbiótica e permanentemente. Aí tu imagina assim, ora nós estamos em sala de aula, discutindo com os professores e com os grupos de trabalho que estarão envolvidos em diversos projetos, não é só um único projeto em sala de aula, são vários. E aí tu imagina a riqueza de tudo isso. Ao mesmo tempo, ora, nós estamos no cenário de prática em diálogo com esses públicos. Então, toda essa teoria que é estabelecida para aquele contexto né, vamos dizer assim, apreendida com 2 Es, no sentido que é refletida, que é questionada, né, e que frutifica em um diálogo de saberes acadêmicos e comunitários. E mais, as práticas sociais que são legitimadas neste contexto. Nós não partimos de um aluno que nada sabe, mas de um aluno que tem uma experiência a ser respeitada e que vai, na verdade, trazer um outro tempero a todo esse processo de formação, socioformação. Professora, esse nosso curso, né, esse nosso tema de aprendizado aqui, você, né, aluno e aluna que está conosco, né, até o final, nos ouvindo agora, ele tem o título Impacto Social, né? Aprender na extensão, projetos com impacto social. Nessa medida, como você vê, né, você como professor extensionista, a transformação que pode ocorrer através do aluno ou pelo aluno em fina sintonia com a sociedade e vice-versa? Na verdade, a primeira questão é a conexão com o próprio mercado de trabalho, as demandas existentes, porque toda a experiência socioformativa, ela nasce em vínculo intrínseco ao perfil de formação. Então, dentro do perfil de cada uma das carreiras ou cursos, já está definido, né, um itinerário. Bom, a partir disso, a gente amplia essa experiência de aprendizagem. Então, o que a gente tem visto nas últimas décadas de trabalho? A gente tem visto uma transformação social efetiva a partir desta tripla responsabilidade de formação. Pensa que no primeiro momento é o professor e aluno em sala de aula os únicos responsáveis por este percurso. Agora nós temos um terceiro ator, que é a própria sociedade, que nos demanda. Então, tu imagina assim, nós temos tido o reconhecimento da importância do ensino superior brasileiro na construção de uma outra sociedade, mais justa, mais equânime, né, e principalmente crítico-reflexiva, no sentido, né, de pensar uma cidadania ativa. Obrigada, professora, né, por compartilhar os seus conhecimentos conosco. Obrigada a todos os alunos e alunas que nos acompanharam até aqui. E nós desejamos a todos vocês bons estudos, bons projetos, né? E até, obviamente, um próximo encontro. Tchau!